Bom dia, mais uma Manhã com Cristo se iniciando. Hoje, quinta-feira, dia 18 de fevereiro, mais primeiro dia útil depois do carnaval, né? Sei que esse ano, por causa da pandemia, não tivemos, para quem gosta, as comemorações de Momo, mas estamos aqui, como sempre, trazendo uma reflexão matinal. Então, a reflexão de hoje é Penas Depois da Morte, que foi publicada no livro Justiça Divina, editora FEB, capítulo 45. Vamos à mensagem para depois fazermos a nossa reflexão. Diante do antigo dogma das penas eternas, cuja criação a teologia terrestre atribui ao Criador, examinemos o comportamento do homem, criatura imperfeita, perante as criações estruturadas por ele mesmo. Determinada companhia de armadores constrói um navio. Contudo, não arremessa ao mar sem a devida assistência. Comandantes, pilotos, maquinistas e marinheiros constituem a equipagem para que atenda dignamente aos seus fins. Quando algumas brechas surgem na embarcação, ninguém se lembra de arrojá-la ao fundo. Ao revés, o socorro habitual envia o máximo esforço de modo a recuperá-la. E se algum sinistro sobrevém, doloroso e inevitável, o assunto é motivo para vigoroso estudo, a fim de que novos barcos se levantem amanhã em mais alto nível de segurança. Na mesma diretriz, o avião conta com mecanismo adestrado em cada estação de pouso. O automóvel dispõe na estrada dos postos de abastecimento. A locomotiva transita sob os trilhos certos e chaves condicionadas. A fábrica produz com supervisores e técnicos. O hospital funciona com médicos, enfermeiros e a habitação recolhe o amparo de engenheiros e higienistas. Em todas as formações humanas respeitáveis, tudo está previsto de maneira que o trabalho seja protegido e os erros retificados, com aproveitamento de experiência e sucata, sempre que esse ou aquele edifício e essa ou aquela máquina entre naturalmente em desuso. Isso acontece entre os homens cujas obras estão indicadas pelo tempo e a incessante renovação. Em matéria, pois, de castigos, depois da morte, reflitamos, sim, na justiça da lei, que determina realmente seja dado a cada um conforme as próprias obras, enquanto, acima de tudo, em todas as circunstâncias, aceitemos Deus na definição de Jesus, que nulo revelou como sendo o Pai nosso que está no céu. Interessante, né? Essa analogia que o Emmanuel fala sobre as penas eternas e as coisas que construímos na Terra. Ele fala aqui das embarcações, que são armadas, né, são montadas lá nos estaleiros, muito bem planejadas. E aí, antes dela ir para o mar, ela necessita de elementos para coordenarem o funcionamento dela. Quando aparece um problema qualquer, nessa vistoria que se faz previamente, se busca a correção. Quando ela vai ao mar e se encontra um vício de construção, um erro, se corrige, se estuda o erro para que nos próximos também não aconteça. Isso com avião, isso com automóvel, isso nas indústrias, em todos os lugares. Ninguém condena ninguém, definitivamente, por um erro. Um automóvel que vem com um erro de fábrica, com um defeito de fábrica, no motor, numa das rodas, na caixa de marcha, qualquer coisa, na parte elétrica, nos faróis, ninguém joga ele fora, definitivamente. Se conserta. Se busca uma assistência técnica e corrige-se o erro. Por que seria diferente entre nós, seres humanos? Deus nos criou. Deus
nos deu a oportunidade das vidas, não vou falar da vida, mas das vidas, são vidas sucessivas. E aí, nossa estada na Terra, diante da humanidade, diante de tantas provações, dificuldades, cometemos erros, porque somos ainda espíritos imperfeitos. E aí, vamos imaginar que Deus, que é todo amor, toda bondade, toda justiça, iria nos condenar eternamente por um erro. Estaria agindo de forma inferior a nós mesmos, porque nós não agimos assim. Nossos filhos, estamos falando de Deus Pai e nós filhos de Deus, vamos botar nossos filhos. Nós temos um processo que se chama educação. Quando os nossos filhos erram, o que nós fazemos? Condenamos ele eternamente ou fazemos a corrigenda necessária, explicamos aonde ele errou e damos uma nova oportunidade? Não é assim que nós agimos? E somos seres imperfeitos. Deus, que é perfeito, agiria de forma totalmente equivocada, totalmente diferente, sem misericórdia com ninguém? Claro que não, né, gente? Não dá para imaginar um Deus dessa forma, não dá para imaginar penas eternas. Eu gosto muito de falar sobre a questão, a Geena, né, que o pessoal fala, né, que seria o lugar de fogo eterno. Na literatura judaica, nós encontramos que do lado de fora dos muros de Jerusalém existia um lixão, onde tudo era queimado. Ficava lá queimando tudo. E o fogo não se apagava nunca. Era o tempo todo aquele fogo ardendo. As pessoas de má índole eram condenadas a os seus corpos serem jogados ali para queimar, como eram jogados os corpos dos animais. E aí se criou essa questão de ser jogado no fogo eterno, porque o fogo não se apagava. E o judeu de má índole, ele não tinha o direito a enterro, ao sepultamento, como acontecia naquela época, né, que eram em grutas, né, nas pedras. Ele não era enterrado daquela forma. Ele era jogado lá, o corpo dele. Por isso que falava que seria jogado no fogo eterno. E aí se criou essa ideia de inferno, toda essa mitologia, que na verdade não tem fundamentação. Foi uma coisa para colocar medo, para fazer com que as pessoas temessem. Mas não é assim, gente. Deus não condenaria ninguém a uma pena eterna. Não existe inferno. Nós vamos ter as oportunidades que se fizerem necessárias para corrigirmos as nossas vidas e nos tornarmos um dia espírito puro. Vamos arcar com as consequências dos nossos erros, vamos encontrar sofrimento, dificuldades, mas vamos ter sempre uma nova oportunidade. Vamos então fazer a nossa prece para que a gente possa ter um dia de harmonia, de paz, né? Vamos fazer o Pai Nosso, que nós estabelecemos aqui como a prece nossa matinal. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Jesus possa abençoar o nosso dia, esse nosso dia de hoje, que tenhamos muita paz, muita harmonia, e que todos aqueles que nos cercam, que guardamos nos nossos corações, aqueles que também muitas vezes são os nossos desamores, temos desavenças, possam receber também as bênçãos das esferas superiores. Então, ficamos por aqui com mais uma Manhã com Cristo. Pedimos que, se você gostou, dê seu like, porque quanto mais likes, quanto mais curtidas, mais o YouTube entrega esse nosso conteúdo a outras pessoas e a gente vai ampliando
essa corrente de reflexão para a melhoria das nossas vidas e da humanidade. E sempre que começamos o dia com uma reflexão e uma prece, tendemos a ter um dia melhor, de harmonia, de paz. Então vamos fazer isso. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva para receber todas as manhãs essa nossa reflexão. Assine o sininho lá. Embaixo aí está escrito assim em vermelho, escreva assim, clique ali, se inscreva. Assine o sininho, que tem um sininho, bote lá para que você receba as notificações e possa participar dessa nossa reflexão matinal. Que Jesus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.